Saudações, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vim contar pra vocês 6 coisas que podem arruinar a sua leitura. Antes de eu te contar quais são essas 6 coisas que podem arruinar completamente a sua leitura, a sua experiência literária, eu venho convidar você que ainda não está inscrito ou inscrita, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos, maratonar os vídeos anteriores, porque tem muita coisa legal que já postei aqui no canal, e também curtir, comentar e compartilhar esse post para outras pessoas e também me acompanhar nas redes sociais, porque lá, gente, vocês vão ficar sabendo de primeiríssima mão tudo que eu tô aprontando, tudo. Pra quem não sabe, final de 2019 eu fiquei com uma ressaca literária até boa, foi mais ou menos de outubro a dezembro, janeiro parece que desencarrilhou, eu comecei a ler um pouquinho mais. Mas assim, gente, eu percebi, foi nessa ressaca que me veio à mente algumas coisas que podem arruinar a experiência literária e tal. E eu resolvi fazer disso um post aqui no YouTube, um vídeo comentando e explicando pra vocês, porque eu acho que quando a gente conhece essas coisas que podem arruinar a nossa experiência de leitura, a gente pode elaborar algumas estratégias, pensar em meios de poder evitar que a nossa leitura seja comprometida completamente, né, gente? Então a gente pode, assim, ver o que pode modificar, ver o que pode fazer para que a leitura seja uma coisa que a gente faz por prazer, para se divertir e para aprender novos idiomas, novas culturas, enfim. A primeira coisa que pode arruinar a experiência de leitura é falta de tempo, gente. Você não tem tempo para se dedicar para ler um livro. Então, gente, essa falta de tempo, mesmo que você tenha muita vontade de ler, mas quando você não tem tempo, você acaba aproveitando tipo 5 minutinhos aqui, 15 minutinhos acolá, e quando você vai ler, aquela leitura não é produtiva, porque às vezes você não consegue se conectar com a história. Então, a falta de tempo arruina realmente a leitura, e eu pude comprovar isso realmente no ano passado, quando eu peguei Razão e Sensibilidade para ler. No começo eu estava adorando, mas aí eu comecei a não ter tempo para ler, sabe? E aí quando eu pegava o livro à noite, no final da noite já muito cansada, eu ia pegar o livro para ler e acabava dormindo. E aí um outro dia, já também à noite, muito cansada, eu ia pegar o livro para ler e percebia que eu não me lembrava o que eu tinha lido, e aí tinha que recomeçar o que eu tinha lido na noite anterior e acabava dormindo novamente, gente. Então era a falta de tempo e o cansaço prejudicaram realmente a minha experiência literária, tanto que no final, quando eu consegui finalmente terminar o livro, eu não consegui achar tão bom quanto o outro livro da Jane Austen que eu tinha lido. Então, gente, é fatídico. Se você não tiver tanto tempo para ler, se você não dedicar um tempinho no seu dia para ler, nem que seja 15 minutos, não adianta você ir fazer isso no final do dia já morta de cansada, porque isso vai arruinar a sua experiência literária. Aquele livro vai te dar sono, mesmo que ele não dê, mas vai te dar sono porque você está cansado do dia, da correria do dia. Então, não faça isso. Melhor que você opte por uma leitura mais leve, mais agradável, uma leitura mais rápida que você possa fazer num dia, no mesmo dia. Como depois eu aprendi que eu fui ler alguns contos, e com os contos era bom porque eu conseguia começar e terminar no mesmo dia. E aí foi aí que eu comecei a sair da ressaca literária, porque eu estava vendo que o que eu estava lendo eu estava saindo do canto, né, gente? Porque quando você lê e não sai do canto, tem coisa pior? Não tem. Segunda coisa que pode arruinar a sua leitura é você ler um livro na época totalmente errada. Você já leu um livro na época totalmente errada? Se você já leu, você vai saber, gente. Por exemplo, você pega um livro que é para ser lido devagar, que é para ser lido com calma, e você realmente está numa época que aquele livro não era para você, sabe? Você preferia estar lendo um YA, você preferia estar lendo um terror, um romance, e aí você pegou um livro, tipo um classicão de 1500 páginas, e não vai conseguir ler aquilo e você vai se frustrar. Você pegou aquele livro na época totalmente errada, entende? Por exemplo, eu peguei um livro para ler que eu tinha certeza que eu ia gostar, e era O Conde de Monte Cristo.
Só que na hora que eu peguei esse livro para ler, eu estava lendo outros livros que estavam totalmente mais a minha vibe. E aí o que foi que aconteceu? Eu abandonei o Conde de Monte Cristo, está abandonado até agora, por mais que eu estivesse gostando da leitura. Mas eu peguei aquele livro na época errada, eu não estava dentro daquela história, eu não estava para aquela história, sabe? E isso é importante que você consiga perceber. Às vezes, quando você começa a ler um livro, você já percebe que aquele livro vai exigir mais de você, que aquele livro precisa de maior atenção, e se você não der, a leitura vai ser ruim. Então, quando você pegar um livro e ele te passar essa sensação, te passar essa mensagem, troca por outro, porque senão você não vai conseguir curtir aquela história. Você vai ler por obrigação, porque você queria para cumprir talvez uma meta. E isso já aconteceu muito comigo, porque às vezes eu crio TBRs e às vezes eu quero porque quero ler aqueles livros da TBR. E aí, quando eu vou pegar um livro que na época que eu criei a TBR eu achava que eu estava na vibe de ler, mas durante um mês eu li outras coisas, eu fiquei mais cansada, estava mais corrido, e aí eu vou pegar e insistir naquele livro que eu tinha escolhido, vai dar merda. Vai dar merda porque eu estaria lendo aquele livro na época errada, sabe? Então, é muito importante que a gente perceba que existem épocas para alguns livros. E isso eu também quero dizer porque acontece muito de eu pegar um livro, por exemplo, na minha estante eu tenho vários livros, e eu já, inclusive, já separei vários outros livros que passaram da época de eu ler aqueles livros, sabe? Porque eu comprei ou eu adquiri na época que eu achava que eu ia gostar da história, mas hoje aqueles livros não tem mais nada a ver comigo, com o meu gosto literário, enfim. E se eu for ler, eu vou me decepcionar, então é melhor não ler. E escolher alguma coisa que esteja mais condizente com a minha época, com o meu gosto literário, com a época que eu tô lendo. Então, essa época que eu tô dizendo é muito ampla. Você pode ver que tem livros que você quer porque quer ler, mas você não tá na época de ler. Ou tem livros que você queria ler, mas já passou da época. Você não se identifica mais com aquilo ali. Então, você tem que perceber isso. Você, como leitor, tem que perceber e você tem que deixar a ficha cair. Porque às vezes é difícil, né? Você acha, nossa, eu queria tanto ler esse livro, eu vou ler. E de repente não tá na época de você ler aquele livro, ou a época já passou, entendeu? Então, é uma situação difícil, mas sempre dá pra gente perceber, sabe? Pelo menos eu percebo, quando eu pego um livro mais antigo da minha estante e eu começo a tentar ler, aí eu percebo, poxa, eu já sei que eu não vou gostar tanto dessa história como se eu tivesse lido ela lá atrás, quando eu tinha tantos anos. Ou seja, já passou da época daquele livro, né? Então, a pessoa precisa ter o pé no chão e saber identificar isso. Por mais que às vezes eu leia aquele livro, mas eu tenho essa ideia. A gente precisa ter essa noção de que a gente vai ler uma coisa, mas que pode já ter passado da época, ou pode ainda não estar na época da gente fazer aquela leitura, sabe? Porque a gente não está maduro o suficiente, a gente não está naquela vibe daquele livro, de um livro mais pesado, de um livro que fala sobre guerra, de um livro que fala sobre, enfim, um clássico, enfim. Identifica isso aí, porque se você conseguir identificar, vai melhorar mesmo assim, seu hábito de leitura. Você vai conseguir realmente melhorar a qualidade dos livros que você vai ler. A terceira coisa que pode arruinar a experiência literária de vocês é você associar o livro com uma experiência ruim que você está vivendo. Isso acontece também com experiências boas. Às vezes um livro nem é aquilo, sabe? Mas por você ter lido aquele livro numa época feliz, numa época que você estava vivendo coisas assim maravilhosas, aquele livro vai ter um significado extremamente especial para você. Porém, isso acontece o inverso. Se você estiver vivendo uma experiência muito ruim e associar um livro a essa época, e começar a ler um livro nessa época, pode ser que você não goste do livro, ou pode ser que daqui a mais alguns anos você pegue aquele livro e você se recorde daquela época triste e o livro vai ter esse significado doloroso. E eu me lembro muito bem de uma época que não estava muito feliz, né? E eu peguei um livro que eu estava amando ler, porém o livro tomou contornos diferentes, aí depois da metade do livro ficou arrastado porque eu vivi a experiência de uma perda. Eu estava lendo aquele livro
Paisagem com Nome da Carola Saavedra, um livro extremamente sensacional, confesso, mas eu estava lendo numa época em que eu perdi o meu avô, então a leitura não foi tão agradável para mim, e toda vez que eu penso no livro eu me lembro de toda a situação, e não é muito legal, gente, é sério, aquele livro para mim tem é como se fosse um cacto. Eu sempre que falo nesse livro eu vou sentir uma dorzinha. E ele trata temas realmente que tem a ver com o que eu estava passando. E aí o livro realmente ficou assim meio que estragado para mim. Foi uma experiência desagradável. Então aquilo ali de certa forma arruinou a minha leitura, mas eu consigo interpretar aquilo, sabe? E eu consigo entender aquilo. Mas veja bem, você pode pegar um livro que você está deprimido, você pode pegar um livro que fale sobre depressão e aquele livro vai te trazer emoções ruins. Você vai associar aquele livro para essa experiência ruim e pode ser que tudo aconteça de ruim na sua vida, porque você está emocionalmente fragilizado. Então, um livro vai te fragilizar ainda mais e com certeza você vai associar ele a algo ruim. Então, a leitura não vai ser tão legal assim. Certo? É ao mesmo tempo que eu digo de livros que falem sobre suicídios, que falem sobre depressão, que falem, enfim. Se você já pensou em algo assim, é um gatilho, né? Então é uma experiência ruim, vai te lembrar uma experiência ruim aquele livro, então aquele livro pode não ser tão bom assim, entendeu? Então, isso que eu tô falando aqui é muito amplo o significado, sabe? Você vai escutar aqui o que eu quero dizer e você vai talvez se lembrar de outra coisa, de outro exemplo que esteja particularmente ligado a você. E isso também é importante porque assim você vai conseguir detectar esses sinais que podem dizer que aquele livro não é para você, não é para ser lido naquele momento. E aí você vai poder construir um momento exato, uma atmosfera exata para poder ler aquele livro, se você quiser muito, muito, muito mesmo ler aquele livro. A quarta coisa que pode também prejudicar a sua leitura, e essa talvez seja a mais clássica, é criar expectativas. Gente, expectativa é realmente o calo do leitor, é o vilão de todo leitor. Porque às vezes você cria expectativa baseado na sinopse que você leu, aí você começa a imaginar, nossa, será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E aí você está criando as suas expectativas. Ou então você cria suas expectativas baseado na opinião dos outros. Alguém te disse, nossa, esse livro é sensacional, você precisa ler. Pega, vai ler esse livro, por favor, lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro, vai, olha esse, é muito sensacional. Então você acaba indo ler um livro baseado nas suas expectativas criadas, seja por conta de outros ou por conta de você mesmo, sabe? Suas expectativas pessoais. E você acaba se frustrando. Então, criar expectativas é um verdadeiro vilão mesmo assim de todo leitor. Porque às vezes o livro pode ser bom para uma pessoa e pode ser ruim para outra pessoa. O livro pode ser agradável para um, pode ser ok para outro, entendeu? Então, criar expectativas é o verdadeiro vilão. Então, a dica aqui é que você tente sempre refrear suas expectativas, porque a gente nunca sabe o que tem no livro, né, gente? Então, por mais que você já tenha assistido, até mesmo quando você assiste um filme, uma série baseada no livro, você não pode dizer que o livro é tal e qual que está ali na televisão. Então, não crie expectativa, tá? Porque às vezes você vai se decepcionar. Então, tenta mesmo refrear suas expectativas para assim tornar a leitura um pouco melhor. Então, a dica é essa, tá? A quinta coisa que pode arruinar completamente a sua experiência de leitura, definitivamente essa também é uma dos motivos mais clássicos, que é você ser obrigado a ler ou ler sob pressão. Isso é muito clássico, principalmente quando você trabalha com esse universo literário, às vezes você é chamado para fazer um publi, para fazer alguma coisa assim, e você tem que ler, e talvez até em um determinado prazo, numa data, e isso pode ser ruim se você não tiver em mente algumas estratégias para equilibrar essa experiência, né? Então eu acho que todo leitor assim que tem um canal, que tem, enfim, um projeto literário, já deve ter conseguido elaborar assim algumas estratégias para amenizar a pressão de ler um livro por data. Mas isso também ocorre, somos jovens
e estamos na época da escola ou faculdade para prestar um vestibular, a gente é obrigado a ler livros sim, gente. A gente é obrigado a ler os livros para fazer a prova de literatura, para fazer o vestibular, para fazer qualquer coisa, e isso pode realmente prejudicar a sua experiência literária e arruinar aquele livro também, porque você vai estar lendo com aquele sentido de que é uma leitura por obrigação. O que fazer diante disso? O que eu quero dizer para vocês é que na vida a gente sempre vai ser obrigado a fazer alguma coisa que não quer. Então a gente tem que botar isso na cabeça e já tentar, né, se acostumar com essa ideia. Embora a leitura não deveria ser isso, mas a gente pode ver que às vezes é necessário, né? Não existe às vezes outra escapatória. Então você pode, ser leitor, para tornar um livro uma experiência de leitura mais agradável, você pode elaborar algumas estratégias, como um sistema de recompensa, tipo, esse livro tem 200 páginas, eu vou dividir, eu quero ler 20 por semana, eu tenho que ler até tal data, dá 20 por semana. Se eu conseguir ler as 20 por semana, as 20 páginas por semana, digamos assim, por dia, né? Eu vou, no final de semana, eu vou passar um dia sem ler, eu vou me dar um presente. Quando eu terminar de ler esse livro, eu vou comprar outro livro. Tá entendendo? Você cria um sistema de recompensa para você. E isso vai tornar a leitura assim, um pouco mais dinâmica, mais agradável, vai tornar a experiência melhor e vai tirar aquela coisa na sua cabeça de que você está lendo sob pressão, porque é obrigado, e você vai tornar aquilo ali um desafio. Eu acho que eu, pelo menos, adoro ser desafiada, né? Então, eu acho que se você associar com algo, né, você vai conseguir lidar melhor com aquela leitura, com aquela pressão de ler, quando você é obrigado, tá, gente? Mas lembra bem, gente, essa estratégia funciona pra mim. Você tem que ver estratégias que funcionem pra você. Tipo, se você gosta de jogar videogame, você pode pensar, eu vou ler 20 páginas, depois eu posso jogar videogame. Isso vai ser um estímulo pra você, certo? Se você quer sair de casa, você pode pensar, eu vou ler as 20 páginas e vou sair de casa, dar uma voltinha. E todas essas coisas, você pode pensar em estratégias que funcionem pra você. Beleza? Assim você vai tornar a leitura assim, que era obrigatório, que era sob pressão, algo assim mais agradável, algo assim mais dinâmico, né? E aí você vai conseguir superar isso, sabe? Porque às vezes a gente também vai com aquela barreira de que, eu vou ler isso aqui só porque eu sou obrigado, porque eu tenho que fazer. E você já vai com esse pensamento negativo, às vezes a obra é boa, às vezes o livro é bom, só que você já vai com esse preconceito de que é porque está sendo obrigado a ler e aí você acha que não pode gostar do livro. Você pode gostar sim e você pode criar, e mesmo que você não goste, você pode criar algumas estratégias para tornar a leitura um pouco mais agradável e eu recomendo isso, né, gente? A sexta coisa que pode arruinar a sua experiência literária, a sua experiência de leitura, está intimamente ligado com a dica anterior, quando você não está aberto àquele livro, sabe, gente? Porque às vezes, por você achar que você tem que ler aquele livro por obrigação, você acaba criando expectativas ruins. Você acha que não vai gostar, você acha que o livro é mal escrito, você acha que o livro não é bom, que o enredo é fraco. Você começa a encontrar justificativas para não gostar daquele livro. E você vai encontrar, porque a mente da gente é uma coisa muito fértil. Quando a gente bota na cabeça que não vai gostar de uma coisa, a gente claramente não gosta, tá? É uma coisa sensacional, a mente da gente é assim. Então, gente, você tem que começar uma leitura aberta para aquele livro, sabe? Por mais que quando você começa a ler, você saiba que aquilo ali não está na época, não está na hora de você ler aquele livro, então você simplesmente procura um momento mais certo. Mas antes de você começar a ler um livro, você tem que estar completamente aberto para aquela leitura. Se você não tiver, com certeza a leitura vai ser horrorosa, vai ser a pior leitura ever. Sério, gente. Não tem como, se você não está aberto para aquele livro, o livro você não vai se conectar com aquilo que está sendo contado, não vai se conectar com o estilo da narrativa, não vai se conectar com os personagens e o livro vai ser uma merda. É sério, tô falando sério. Então, gente, você tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, se você acha que não tem condições de você ler aquele livro, você não vai gostar do livro de jeito nenhum. Então, bote isso na sua cabeça. Não esteja fechado para uma leitura antes de você começar e perceber
que vai ser aquela leitura, sabe? Porque às vezes você nem lê a primeira frase, você nem lê o primeiro capítulo e você já está totalmente trancadão, sabe? Não adianta, gente, você tem que se abrir pro livro, senão você não vai gostar da leitura. Às vezes aquele livro tem 100% de chance de te surpreender, mas você tá com preconceito, você tá fechado e aí você não consegue curtir a leitura. Então se abra para a leitura. Quando você pegar um livro para ler, esteja aberto para aquela leitura. Eu sei que eu falei que era só 6 coisas, mas eu vou dizer a 7ª coisa que pode arruinar a leitura de você, para você ficar assim esperto e detectar esses sinais. Que é você insistir num livro que claramente não é para você. É ótimo sair da sua zona de conforto, mas às vezes é ruim, porque você pega um livro que está fora da sua zona de conforto e você sabe que aquele livro não é para você e você começa a ler. Começa a ler, insiste na leitura e vai. No final você vai dizer, o livro não presta. Obviamente, aquele livro não era para você, meu bem. Tá entendendo a situação? Então ou você esteja aberto para aquela leitura, ou aquele livro claramente não vai ser para você, porque não faz o seu estilo, não tem os elementos que você gosta. Então, gente, se você vê que o livro claramente não é para você, nem começa, porque é sinal que a experiência literária vai ser um lixo. Você não vai gostar da leitura. Você gosta de ler um livro que você sabe que não vai gostar? Eu acho que é totalmente uma perda de tempo. Então a gente tem que procurar livros que a gente, pelo menos, pressupõe que vai gostar, sabe? Então, quando você começa a ler por prazer, né, quando você não é obrigado, que eu já lhe disse aqui a estratégia de como superar a obrigação da leitura, mas quando você vai pegar um livro para você ler por prazer e você vê que aquele livro claramente não é para você, meu bem, desiste, porque senão você vai ler tipo 200, 300, 400 páginas para no final dizer que o livro não é bom, não foi uma leitura agradável, só que você já sabia disso no começo, gente. A gente, às vezes, na hora que a gente começa a ler um livro, a gente já sabe quando o livro vai ser bom, quando não vai ser ruim, por causa do que a gente gosta, entende? Se você tá vendo ali elementos que você não gosta, porque você vai insistir na leitura, não dá, eu não consigo entender. Então abandona esse livro e vai para um que você possa gostar. É a minha dica para essa daqui, né, gente? E agora que eu falei 6 coisas, que se tornou 7 coisas que podem arruinar sua leitura, eu gostaria de perguntar se você já fez alguma leitura ruim. Por que você acha que essa leitura foi ruim? Me conta se tem a ver com algumas dessas 7 coisas que eu mencionei nesse vídeo. E se não tiver, me diz aí por que você acha que foi ruim, porque eu vou adorar saber, certo? Mas eu gostaria de agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!